No vídeo de hoje, você descobrirá os mistérios da Igreja de Filadélfia, a sexta igreja do livro de Apocalipse. Meu nome é Bernardo Leão e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Falando um pouco sobre o contexto histórico da cidade de Filadélfia, essa cidade se localizava a 50 quilômetros a sudeste da cidade de Sardes. Ela foi construída por volta de 189 a.C. por Eumênides, rei de Pérgamo. Na verdade, o fundador oficial da cidade de Filadélfia foi Átalo Filadélfio. Átalo Filadélfio nada mais era do que o irmão de Eumênides, rei de Pérgamo. E é muito interessante, por quê? Porque Átalo era considerado um irmão extremamente leal e fiel a seu irmão mais velho, Eumênides. Tanto é que houve uma oportunidade para que ele assumisse o trono de Filadélfia, só que ele rejeitou essa oportunidade enquanto o irmão dele ainda estava vivo. E é muito interessante, e aqui já vai o primeiro mistério no nosso vídeo de hoje. O nome Filadélfia, ele é, na verdade, uma palavra grega formada por duas palavras. É a junção de duas palavras. Philos e Delphos. Philos, em grego, significa amor, e Delphos significa irmão. Então, Filadélfia, de acordo com o original grego, significa amor fraternal, ou amor entre irmãos. Então, nós podemos entender que a cidade de Filadélfia, a origem da cidade, está atrelada à própria história dos seus fundadores. Átalo Filadélfio, responsável pela fundação da cidade, o próprio nome da cidade simbolizava o amor fraterno entre ele e seu irmão mais velho, Eumênides, rei de Pérgamo. Além disso, a cidade de Filadélfia estava localizada estrategicamente numa rota comercial que ligava o Império Romano aos reinos da Lídia e da Frígia, atualmente Turquia. Tanto é que a cidade de Filadélfia era considerada a chamada Porta para o Leste, ou Portal para o Leste. Por quê? O Império Romano, como ele era formado, fundamentado por uma cultura greco-romana, uma cultura helenística, ou seja, ele tinha influências tanto gregas quanto do seu próprio império, da sua própria cultura local, a cultura romana, eles buscavam, por assim dizer, evangelizar ou conquistar culturalmente os povos, na visão deles, povos bárbaros. Então, a cidade de Filadélfia, ela tinha esse papel de ser uma cidade missionária, através da qual os conceitos, valores e cultura do Império Romano seriam propagados para as regiões mais ao leste da cidade de Filadélfia. Em termos econômicos, a cidade de Filadélfia era famosa por sua produção de vinhos, já que o solo da cidade de Filadélfia era um solo vulcânico, que favorecia o cultivo de uvas. No entanto, a cidade era afetada frequentemente por terremotos. Tanto é que em 17 depois de Cristo ocorre um terremoto que devasta tanto a cidade de Filadélfia quanto a cidade de Sardes. Como eu falei, a região era uma região vulcânica, ou seja, que sofria atividades sísmicas regulares. Agora, no que diz respeito à religião de Filadélfia, nós podemos dizer que ela era muito característica, muito parecida com as demais cidades greco-romanas, que faziam parte da cultura greco-romana. O sincretismo religioso era muito comum, nada mais, nada menos do que uma mistura de várias práticas e culturas religiosas em um mesmo local. E é interessante nós notarmos que o padroeiro da cidade de Filadélfia era Dionísio, deus do vinho para os romanos. Obviamente tinha que ser, já que a principal atividade econômica da cidade era a produção de uvas, a produção de vinhas. Por se tratar de uma cidade onde diferentes religiões interagiam, esse sincretismo conferia a Filadélfia o título de Pequena Atenas. Tanto é que, se nós formos ler lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas, ele fica maravilhado, ele fica assustado com o nível de idolatria praticado na cidade de Atenas. Porque havia vários e vários deuses, vários e vários ídolos, imagens naquela cidade. Da mesma forma, Filadélfia, obviamente em menor escala, era conhecida pelo seu sincretismo religioso. E para finalizarmos essa contextualização histórica, a igreja propriamente dita, agora falando da igreja de Filadélfia, ela foi muito provavelmente fundada pelos discípulos do apóstolo Paulo. Um dos mais famosos patriarcas da igreja, chamado Inácio,
ele escreveu uma carta à igreja de Filadélfia por volta do ano 110 depois de Cristo. E nessa carta, ela revela, na verdade, uma certa estrutura monástica da igreja de Filadélfia, com um bispo principal, presbíteros e diáconos. Também havia uma forte influência judaizante, uma influência judaica naquela região. Agora que já falamos sobre a história de Filadélfia, vamos falar agora sobre os mistérios da igreja que se localizava naquela cidade. Em Apocalipse 3, versículos 7 a 13, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar aos que habitam, para provar aos que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos pegar versículo, destrinchar versículo por versículo, para que nós possamos compreender os mistérios da igreja de Filadélfia, que são muitos, não são poucos, e são mistérios muito interessantes. Lembra que eu falei nos vídeos passados, especialmente no vídeo sobre a igreja de Sardes? Se você quiser dar uma olhada, está aqui no card oficial, só checar aqui. No Novo Testamento, o livro de Apocalipse é o livro que mais faz menção a textos e passagens do Antigo Testamento. E na carta do apóstolo João à igreja de Filadélfia, ele faz uma série de menções a passagens muito interessantes do Antigo Testamento. Voltando aqui ao texto bíblico, ele começa dizendo o seguinte: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Santo e verdadeiro são duas menções muito frequentes dadas pelos judeus ao Deus de Israel no Antigo Testamento. Deus ele é frequentemente referenciado, mencionado como santo, como verdadeiro. Então aqui, Cristo ele utiliza essas menções feitas, dadas pelos judeus a Deus, o Deus Pai, Javé, no Antigo Testamento, para se autorreferir como santo e verdadeiro. E o mais interessante aqui é quando ele fala que eu sou aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão, chave de Davi, é uma referência que o apóstolo João faz a Isaías, capítulo 22, versículo 22. No texto de Isaías, conta a história sobre Eliaquim e Sebna. Eliaquim, nas palavras do profeta, Deus concede a Eliaquim as chaves de Davi. Ele se tornaria, em verdade, o novo administrador do palácio real do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos principais reis do reino de Judá, reino do sul. E é interessante que ele substituiria Sebna, que era considerado um mau administrador pelo profeta Isaías. E o profeta, ele diz que a ele aqui seria dado a chave de Davi. Aquilo que ele abrisse, ninguém poderia fechar, e aquilo que ele fechasse, ninguém poderia abrir. Então, da mesma forma que ele aqui tinha as chaves que davam acesso, em primeiro lugar, ao rei, em segundo lugar, ao palácio do rei, Cristo é ele agora que tem as chaves do quê? As chaves de Davi que concedem a seu povo, que concedem àqueles que creem em Jesus, em primeiro lugar, acesso ao verdadeiro rei, ao rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Pai. E em segundo lugar, ao reino dos céus, ao reino do Filho do seu amor. Então Cristo é aquele que concede aos fiéis, aos convertidos em Jesus, o acesso a Deus Pai e ao reino de Deus, ao reino dos céus, a eternidade junto com Deus. Continuando aqui, lá no versículo 6, diz o seguinte: Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.
Por que Cristo diz aqui que ninguém pode fechar essa porta? Porque é Ele agora que detém as chaves dos céus e da terra. É Cristo que detém as chaves sobre a morte. Aqui nós podemos fazer uma referência ao próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando Cristo diz: eu detenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, agora, aos cristãos, aqueles que reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles têm acesso eterno e garantido ao trono de Deus. Aqueles que permaneceram fiéis, que guardaram as obras de Deus, como diz o texto, Cristo para sempre manteria essa porta aberta, ninguém poderia fechá-la. A porta que dava acesso à salvação eterna. E Cristo ele vai elogiar as ações dos crentes em Filadélfia, dos cristãos em Filadélfia. E aqui vale uma ressalva muito interessante, uma observação. As igrejas de Esmina e Filadélfia são as únicas igrejas a quem Cristo não faz nenhuma crítica ou nenhuma repreensão, apenas elogia. E ele diz o seguinte: tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Essas eram as características de um verdadeiro cristão, de um cristão cuja porta para sempre estaria aberta. Aquele que guardasse as palavras de Cristo, mesmo tendo pouca força, mesmo pertencendo a uma igreja que era perseguida, uma igreja que vivia em meio a uma cultura pagã, uma cultura hostil aos valores cristãos. Agora, falando mais sobre as recompensas que seriam dadas a esses cristãos que permanecessem fiéis, no versículo 8 diz o seguinte: e eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aqui ele faz uma outra menção, uma nova menção, a chamada sinagoga de Satanás. Nós vimos isso no vídeo sobre a igreja de Pérgamo. Fica aqui também o card interativo para que você possa acessar, se você ainda não viu nosso vídeo sobre a igreja de Pérgamo, terceira igreja do livro de Apocalipse. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Ou seja, que Cristo ele busca trazer vindicação àqueles que permanecessem fiéis. O mundo e os ímpios reconheceriam e se prostrariam aos pés daqueles que fossem fiéis. Isso vai acontecer, conforme o livro de Apocalipse descreve, no final dos tempos, quando Jesus voltar. E ele voltará com seus santos para reinar e governar durante 1000 anos. Então, Cristo ele faz uma promessa aos cristãos de Filadélfia que estavam sendo perseguidos e humilhados, criticados, rejeitados pela cultura daquela região, pelo povo daquela cidade, de que esses mesmos que os perseguiam seriam aqueles que se prostrariam aos pés dele e, em outras palavras, os adorariam, ou seja, reconheceriam a soberania de Deus sobre a vida deles. Olha que coisa maravilhosa. E agora falando sobre o versículo 10, esse versículo 10 é um versículo muito interessante, porque ele é uma das principais bases para a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, da doutrina dispensacionalista. Lendo o versículo 10 do livro de Apocalipse, capítulo 3, diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Existe uma grande disputa acerca dessa preposição da eu vou te livrar da hora da tentação. Alguns gramáticos dizem que o original no grego seria, na verdade, eu vou te livrar na hora da provação. Outros dizem que eu vou te livrar da provação. Então, existe uma dúvida acerca do significado dessa preposição. Se ela seria da ou se ela seria na aprovação, que muda completamente o sentido do texto. De qualquer forma, nós podemos entender que esse texto, seja pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ele faz de fato uma referência à proteção que viria aos cristãos durante o período que nós conhecemos como tribulação, que será um período de 7 anos no qual haverá julgamento sobre os ímpios, sobre a humanidade como um todo, que desobedeceu aos mandamentos do Senhor. E acredito que logo esse período de 7 anos está chegando, mas o importante aqui é ressaltar que há uma promessa de proteção sobre aqueles que são fiéis a Cristo. Até sobre aqueles que morreram sendo martirizados, essa proteção, nós podemos também fazer uma interpretação de que esse juízo, essa hora da tentação, ela se refere também ao grande julgamento do trono branco que acontecerá após o milênio, período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. Mas vamos focar nessa visão de que esse livramento da hora da tribulação, da hora da aprovação, ele se dá durante esse período de 7 anos, que ocorrerá. Na minha perspectiva, eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que, de fato, como o texto diz,
eu te livrarei da hora da tribulação. Ou seja, esse texto ele é uma referência, ele é um argumento sólido para a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Se você discorda, se você concorda, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber sua opinião acerca desse tema. E para a gente já encaminhando para o final, diz o texto no versículo 11: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos coroas guardadas, reservadas para nós. E no último versículo, referente à igreja de Filadélfia, diz o seguinte: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui existem dois mistérios muito interessantes. O primeiro mistério é que quando ele fala que ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus, o apóstolo João ele está fazendo uma referência a 1 Reis 7, 21. Lembra que Salomão foi responsável pela construção do templo do Senhor, o primeiro templo do Senhor? Esse templo, na entrada do templo, tinham duas colunas. Uma se chamava Jabim e a outra se chamava Boaz. Jabim significava ele estabelece, e Boaz significava nele está a sua força. Existe uma clara menção à construção do templo de Salomão no Antigo Testamento, nesse texto do Novo Testamento de Apocalipse. O cristão agora, ele seria baluarte, coluna, no templo do meu Deus, na Nova Jerusalém. Diferentemente do Antigo Testamento, em que a coluna eram colunas de pedras, de mármore, as colunas do templo de Deus, na Nova Jerusalém, seremos nós. Até porque na Nova Jerusalém não haverá templo. O próprio Senhor será o templo. A presença dele será palpável. E é interessante, para a gente já finalizar, Cristo ele escreveria 3 nomes aos cristãos da igreja de Filadélfia. Ele escreveria o nome de Deus sobre nós, ou seja, Yahvé, eu sou. E aqui nós fazemos menção ao texto lá em Êxodo que Deus fala para Moisés: eu sou, te enviou. Ou seja, Moisés pergunta: Deus, como eu vou te chamar? Qual será o nome que eu daria aos israelitas que hoje estão escravos no Egito? Eu sou, te enviou, é a resposta de Deus. Esse é o primeiro nome. O segundo nome seria o nome da cidade do meu Deus, ou seja, o nome da cidade de Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém. E o terceiro nome é o novo nome que Cristo receberá no final dos tempos. Ninguém sabe qual é esse nome, ninguém sabe que nome seria esse. Uns dizem que seria Javé, outros dizem que seria o Verbo de Deus. O que nós sabemos é que nós receberemos 3 novos nomes: o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, que ninguém sabe qual será. Então fica aí um mistério. E finalizando o texto sobre a igreja de Filadélfia, como todos os demais textos acerca das igrejas do Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, as mensagens dadas à cidade, à igreja especificamente de Filadélfia, são mensagens que se aplicam a todas as igrejas de todas as eras. Isso inclui você e eu. Portanto, agora que você já sabe os mistérios da igreja de Filadélfia, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, bem como se inscrever nesse canal para que você possa receber os próximos vídeos que estaremos enviando todas as semanas. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo. Que você tenha um dia, uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.